As mudanças climáticas vão impactar e muito a produção de alimentos no mundo. O milho, um dos cereais mais nutritivos do planeta, está na lista de culturas impactadas. O dia de hoje, 24 de abril, é uma boa oportunidade para se discutir essa situação. Então, para falar sobre essa cultura e a situação, vamos conversar agora com o engenheiro agrônomo, diretor técnico da KWS Sementes, André Figueiredo. Boa tarde, André. Que bom ter você aqui com a gente. Obrigado, Sebastião. É um prazer imenso estar com você. Que bom. Tá tudo bem com você, né? Tudo ótimo, graças a Deus. E aí, me diz, que situação a gente tem quando fala desse produto ao mesmo tempo tão importante e versátil, né? A gente tem muito deve à tecnologia, eu imagino, para novas variedades, adaptação, para a nossa colocação no ranking aí de produção mundial. O que você diria, o que você discorresse e fizesse quase que uma defesa sobre o milho, você que é da área de sementes e tem muito conhecimento no assunto? Obrigado, Sebastião. É um prazer falar sobre essa cultura, ainda mais num dia tão importante para nós, né? Cultura do milho, como você sabe, eu imagino que essa informação ela é bastante importante. Nós estamos falando de uma produção mundial prevista para 24, 25 na ordem de 1,2 bilhões de toneladas. O Brasil é o terceiro maior produtor do mundo, Sebastião. E o que chama atenção é que essa cultura, além dela gerar um valor absurdo, né, um valor fabuloso para a nação, para o nosso país, 22, 23, exportamos aproximadamente 55 milhões de toneladas, ela gera muito valor e muita riqueza também para o produtor, seja o pequeno produtor, o médio, o grande. Essa cultura faz parte, né, da nossa atividade agrícola mais forte da nossa nação. Então, um dado interessante para você é que o etanol, né, só para a gente entender o potencial dessa cultura, nos Estados Unidos, 40% de toda a produção de milho, Estados Unidos, que é o maior produtor mundial, né, é destinada à produção de etanol. No Brasil, nós estamos engatinhando ainda. Nós estamos falando de 18% somente dessa produção que está sendo utilizada na conversão, na produção de etanol, um potencial imenso. São 24 plantas construídas aí nos últimos 10 anos, projetos fabulosos acontecendo em todos os estados, pelo menos 2, 3 novas plantas vindo aí no Paraná. Então, do ponto de vista econômico, essa cultura é fabulosa. Agora, do ponto de vista agronômico, né, que é talvez uma das questões mais importantes para nós, você tem, primeiro, a grande oportunidade da rotação de cultura do milho com a soja no verão, Sebastião, que reduz riscos de doença na soja, que aumenta a produtividade da soja, que traz uma série de benefícios para o solo e para o plantio direto. Quando a gente fala desse milho plantado na safrinha, o Brasil é um país inovador nessa tecnologia, talvez um dos únicos países do mundo onde o agricultor consegue plantar soja no verão e o milho na safrinha, gerando riqueza para o agricultor e do ponto de vista agronômico, permitindo que a manutenção da matéria orgânica desse solo. Nós temos uma necessidade muito grande em ambientes tropicais em aumentar a quantidade de carbono no solo, para a preservação desse solo, e sem o milho isso aí é praticamente inviável. Nós temos um desafio muito grande nesse sentido e a gente pode até falar mais para frente um pouquinho sobre isso, né? Enfim, a cultura do milho é uma cultura fabulosa, uma cultura necessária e nós temos uma oportunidade imensa no Brasil. Produção agora prevista para 23, 24, é bastante variável ainda, mas na ordem aí dos 111 milhões de toneladas, para um potencial de milho no Brasil de 138 milhões de toneladas. O que eu quero dizer com isso? Que se a gente considerar um consumo interno de 84 milhões de toneladas, que é crescente, já comentei do etanol, mas as exportações que nós já chegamos em 22, 23 na ordem de 55 milhões de toneladas, nós temos ainda um déficit, uma necessidade de aumentar a produção de milho no país. Bom, a gente tem potencial, tem tecnologia. Aliás, essa segunda safra ela já é maior do que a primeira, né? Não dá mais nem para a gente chamar de safrinha, né, André? Hoje é um safrão já, né? Essa segunda, né? Perfeito, perfeito. E ela é crescente, ela é importante não só do ponto de vista de área, ela representa aproximadamente 70%, 2/3 do milho todo cultivado no Brasil hoje, Sebastião, é safrinha,
mas também do ponto de vista tecnológico. Eu me lembro muito bem, há 20 anos atrás, visitando Mato Grosso, visitando os produtores, expectativa de produtividade na ordem de 4.000, 4.500 quilos por hectare naquela época. E hoje, os grandes produtores, plantando na época certa, têm uma expectativa, Sebastião, de 8 a 9 toneladas por hectare. Então, você veja o quanto que a tecnologia evoluiu, quanto que a tecnologia evoluiu do ponto de vista da genética, né? Porque hoje todas as empresas de sementes investem maciçamente no desenvolvimento de variedades ou de híbridos mais adaptados. Um exemplo é a própria KWS, que investe hoje cerca de 20% de todo o faturamento em pesquisa e melhoramento genético. E associado a isso também as melhorias do ponto de vista de manejo do agricultor, de outras tecnologias que se somam para entregar esse ganho de produtividade fabuloso aí na safrinha. Queria saber nesse sentido mesmo, a gente teve aí um crescimento em pouco tempo, até bastante interessante, muito pela tecnologia, pelo trabalho que o produtor faz lá. Mas nesse sentido ainda, o que a gente tem de mais em termos de tecnologia? O que o produtor também pode fazer mais lá, para a gente também não ficar tão vulnerável a essas questões ou climáticas ou de mercado? Mas muito dá para ser feito, né, dentro dos laboratórios, e felizmente, e dentro das porteiras também, né? O grande diferencial, eu diria, o mérito está aí, André, nesse trabalho que é feito pesquisa, produtor. Aí é que faz o negócio realmente ser substancial, fazer uma diferença? Os investimentos precisam vir em todas as áreas, né, Sebastião? Quando a gente fala no melhoramento genético, é muito importante que esse melhoramento ele seja direcionado para as necessidades de cada região e de cada ambiente, né? Então, você precisa ter um foco do melhoramento que atenda às necessidades de cada região. Então, por exemplo, o Mato Grosso tem uma safrinha muito particular que é diferente da safrinha do Paraná, que é diferente do verão do Rio Grande do Sul, que é diferente da safrinha, enfim, de Goiás e das outras regiões do Brasil. Então, cada programa de melhoramento precisa ter um foco muito claro. E esse foco se dá basicamente em ganho genético. Aí nós temos um desafio de estar entregando para o nosso produtor, para o nosso cliente, de 1 a 2% de aumento de produtividade a cada ano, somado a um perfil defensivo desses híbridos, porque esses materiais precisam ter uma boa tolerância a doenças, uma boa resistência enfim, a diversidades climáticas, a seca e tudo mais, até pelas questões climáticas que a gente vem falando. Um exemplo típico disso é a questão dos enfesamentos transmitidos pela cigarrinha, né? Essa é uma doença talvez a mais grave da cultura do milho hoje no Brasil. A gente trabalha também na Argentina e hoje é a principal preocupação hoje da Argentina é a entrada da cigarrinha trazendo essa doença. E o principal componente para mitigar o problema dessa enfermidade, dessas 3 doenças transmitidas, que no caso são 3 pela cigarrinha, é a resistência genética. Então, a tolerância genética dos híbridos é trabalhada pelo melhorista para poder atender de uma forma mais segura o agricultor. Sem isso, nós possivelmente teríamos aí uma redução em torno de 5 a 8 milhões de toneladas da produtividade brasileira nos últimos 3 anos devido a essa praga. Então, você veja a sensibilidade dessa questão. Que bom que a gente tem pesquisadores aí, o pessoal atento também trabalhando. André, falamos da questão nutricional, falamos do valor, da importância econômica também, agora você citou aí o desafio, que é a questão sanitária, e tem uma importância cultural também, o milho, não é? Para os povos das Américas, queria que você me falasse um pouco disso também. O centro de origem do milho é a América Central, né? Então, o milho é uma cultura milenar, cultivada pelos ancestrais, cultivados por todos os povos, faz parte da cultura brasileira, faz parte da história do Brasil, faz parte das principais festividades que a gente tem aí por todo o Brasil. Então, o milho, além de tudo, ele tem um papel social muito importante, seja o pequeno produtor, seja para a dona de casa, enfim, o milho ele é mais do que simplesmente uma cultura que gera valor e riqueza econômica para o país. Ele tem um peso cultural muito importante, né, Sebastião? André Figueiredo, só faltou aqui uma
uma pamonha, um bolo de milho para a gente compartilhar aqui, André. Mas que conversa boa. Muito obrigado pela sua participação aqui, agrônomo, diretor técnico da KWS Sementes. Foi um prazer conversar com você. Volte mais vezes. Um abraço, Sebastião. Um abraço a todos. Até mais. Até mais.